sobre máximos e mínimos, que é considerado um problema de otimização, né? A gente tem problemas de otimização sem restrição e otimização com restrição. Então, nessa parte de máximos e mínimos, ele é considerado um problema de otimização sem restrição. Quando a gente coloca alguma restrição, esse problema vira chamados multiplicadores de Lagrange, né? Que a gente vai abordar isso mais para frente em outro vídeo. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre como encontrar, por exemplo, o máximo, né? O ponto de máximo, valores máximos locais de uma função, onde vai surgir também aí, nós temos aqui uma outra situação onde tem dois pontos de máximo, né? E um ponto aqui que ele lembra como se fosse essa montanha aqui, como se fosse um camelo, né? Onde você tem as duas cocovas aqui, então você tem o fundo onde você sentaria, por exemplo, aqui. Só que você consegue botar as pernas uma para cada lado. Então, se você subir pelas laterais, você tem como se fosse um topo, né? E se você olhar de frente, é como se você tivesse o fundo. Então, você não tem nem um mínimo e você também não tem um máximo. Esse ponto é chamado de ponto de sela, né? Então, no ponto de máximo e no ponto de mínimo, se a gente colocar um plano tangente, né? Ele vai ser paralelo ao chão e vai tangenciar a função. Aqui, se a gente tentasse colocar um plano tangente, esse plano ele iria cortar a função em vez de ser tangente, tá? E a gente vai ver que esse ponto ele tem uma característica similar, que a gente vai ver que o gradiente se anula nesses pontos, tá? Esses são considerados pontos críticos da função. Então, vamos ver adiante como é que funciona. Bom, aqui a gente vai, nessa aula de hoje, falar sobre máximos e mínimos e também sobre ponto de sela, né? Daqui a pouco a gente comenta o que seria o ponto de sela. Mas pensa que você tem uma superfície aqui, um pedaço dela, né? Então, a gente vai pensar em máximo e mínimo localmente falando, né? Porque, na verdade, a gente vai ter aqui um ponto no meu domínio, a gente vai analisar a vizinhança dele, tá? Repara que tanto que esse cara representa um máximo e esse aqui representa um mínimo local, se eu colocasse um plano tangente, né? Ou seja, apoiado nesse par de retas, esse plano ele seria paralelo ao chão, paralelo ao plano XY. Uma vez que esse par de retas aqui, a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y, né? Isso aqui seria a derivada de f em relação a y no ponto P, ela seria zero, né? E aqui eu teria uma derivada de f em relação a x no ponto P, ela também seria zero, né? E isso vai acontecer também no ponto de mínimo, tá? Nós teríamos um plano tangenciando essa superfície e com as duas inclinações assim iguais a zero, né? Se eu pegar a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y, né? Então, o que tem que acontecer no ponto de máximo e mínimo? O gradiente precisa obrigatoriamente se anular. É uma condição que a gente chama de uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente, ou seja, não significa que quando o gradiente for nulo, obrigatoriamente o ponto é máximo e mínimo, né? Eu vou fazer uma ilustração aqui. Pensar numa montanha famosinha, né? O Pão de Açúcar e aqui o Morro da Urca, vamos pensar assim, né? Então, você tem um pedaço da montanha. Nós temos, então, dois pontos de máximo, né? Dois pontos de máximo. É por isso que a gente fala de máximo local, porque a montanha continua, eu posso ter montanhas na vizinhança, né? Por exemplo, no município do Rio de Janeiro, que é mais alto do que o próprio Pão de Açúcar, né? Você tem um exemplo, várias montanhas aí, por exemplo, a Pedra da Gávea, o próprio Corcovado, são maiores, né? Então a gente fala pelo menos que localmente. Comparado aqui, por exemplo, o Pão de Açúcar, ele é mais alto que o Morro da Urca. Mas localmente falando, o topo do Morro da Urca, ele é um máximo local, né? Porque eu tenho uma vizinhança aqui, se eu pegar pontos aqui na vizinhança e calcular a imagem desses pontos que está na vizinhança não vai superar essa altitude aqui do Pão de Açúcar. Então ele é o topinho de uma montanha. Se eu colocar aqui um plano tangente, ele vai estar paralelo ao chão, que eu teria um par de retas, né? Ou seja, as derivadas parciais em relação a x e a y, elas seriam nulas nesse ponto. O fato que acontece aqui é o seguinte, a gente tem um ponto onde as derivadas também se anulam, que esse ponto aqui, que a gente olhando por esse sentido, ele é como se fosse o fundo de um vale aqui, né? Então, se eu colocasse uma reta tangente aqui, ó, a derivada de f em relação a y, né, pensando que o eixo y está apontando para cá, nesse ponto aqui, ela também seria zero. Agora, olhando de lado, se a gente fosse virar essa montanha de lado aqui, a gente pode pensar que a gente poderia subir aqui, né? Para quem conhece o bairro lá, que o lado de cá é como se fosse o bairro da Urca, né? O lado de lá tem uma
pista lá, muito bonita, que é a pista Cláudio Coutinho, fica virado lá para o lado da Praia Vermelha, né? Então a gente como se tivesse aqui uma parábolazinha de lado aqui, né? E eu poderia colocar no topo dessa parábola aí também uma reta tangente, né? Que a inclinação dessa reta tangente é como se olhando de lado assim, essa parábola está assim, né? Então essa reta também teria inclinação nula, ou seja, a derivada parcial em relação a x, no caso, nesse ponto também é zero. Só que se eu tentar colocar um plano tangente aqui, ele não é tangente, ele vai cortar, ele vai ser um plano secante, tá? Mas o que acontece? Esse cara aqui, ele é chamado de ponto de sela dessa função, né? A gente vai ver agora, tá vendo aí uma imagem de um macaquinho sentado numa superfície, né? Que é considerada sela, né? A gente tem vários tipos de sela. A gente tem sela de cavalo, sela de macaco, sela de cachorro, né? Inclusive a sela de macaco, ela tem 3 caimentos, né? É porque o macaquinho tem 2 patinhas e tem um rabinho que vai descer por uma dos caimentos. Essa aqui é como se tivesse 2 caimentos. Por exemplo, pensa que isso aqui é como se fosse um camelo também, parece um camelo, né? Se a pessoa for sentar aqui, ela só tem espaço para botar uma perna para cada lado. Então ela é chamada de sela de cavalo, né? Tem sela de cachorro, por exemplo, que são 4 caidinhas, assim, porque o cachorro vai botar as 2 patinhas da frente e as 2 patinhas de trás. Então são 4 caimentos, né? Só um destaque aqui que sela a gente escreve com S, tá? Sela com C, para a gente aqui não entra no curso. Cela com C existe, mas é cela de cadeia, né? Onde tem prisão, onde tem presidiário. A cela que a gente usa aqui vem do inglês, saddle point, tá? Então, cela pra gente é com a letra S, não pode esquecer disso, tá? A gente então tem uma definição formal, né? O que seria um máximo local de uma função? Aqui vou pegar uma função de 2 variáveis. Tá dizendo o seguinte, né? Se eu pegar um ponto AB, cuja imagem dele está por cima de todas as imagens dos outros pontos que estão numa vizinhança, né? Esse ponto é chamado de máximo local, ou maximizador, né? Então, só uma ilustração aqui, se eu pegar, por exemplo, aqui um topinho, né? Se eu pegar aqui, no meu domínio, eu teria aqui o ponto AB, né? Se eu pegar uma vizinhança desse ponto, isso aqui seria, essa altitude aqui, ó, isso aqui seria a imagem do ponto AB, tá? Então são 2 coisas, a primeira coisa que a gente tem que notar aqui são 2 coisas distintas. O ponto que maximiza, o máximo local, também ele é chamado de maximizador, ele que provoca o valor máximo. Ou seja, a imagem desse ponto é um valor, é um número, né? Porque a função está indo de R2 em R. Então a F, ela está indo de R2 em R. Então, aqui no domínio vai estar o maximizador, vai estar o ponto AB, vai estar o ponto de máximo local. Aqui na imagem vai estar o F dele, ou seja, o valor máximo, né? Então, se você pegar pontos aqui na vizinhança desse maximizador e começar a calcular a imagem desses pontos, pega um ponto XY numa vizinhança aqui, ó, a imagem não vai superar essa aqui, né? Porque esse cara aqui está por cima, né? Ele é maior. Ou seja, os pontos que estão na vizinhança têm uma imagem menor ou até igual a esse ponto, né? Então, ele é chamado de maximizador nesse sentido. De maneira análoga, a gente, quando pensar no minimizador, aí, na verdade, a imagem está por baixo de todo mundo, né? Ou seja, no meu desenho, eu teria a seguinte situação, né? Vamos pensar num desenho aqui agora de cabeça para baixo, né? Então, esse pontinho aqui, ele está associado com... Pensa que aqui o meu domínio está aqui embaixo, que é o ponto AB, né? Pensa que aqui está o eixo X, para lá está o eixo Y, para lá está o eixo Z. Se eu pegar uma vizinhança desse cara aí e começar a calcular a imagem desses pontos, a imagem desses pontos vai estar por cima, né? Ou seja, eu pegar um ponto aqui, ó, a imagem vai ser maior. Esse cara aqui é menor do que esse, né? Se eu pegar esse aqui, ó, também vai estar por cima. Então, esse cara aqui que tem a imagem menor do que todo mundo na vizinhança dele. Então, ele é considerado como minimizador ou mínimo local. E essa altura aqui, né, essa imagem aqui é chamada de valor mínimo local, tá? Se a gente primeiro a gente vai descobrir técnicas para encontrar o minimizador e o maximizador. E o valor máximo e o valor mínimo a gente calcula jogando ponto na função, tá? Então a gente tem um teorema aqui que eu já tinha mencionado aqui, que é uma condição necessária, porém não é suficiente, né? É que se a função tem um ponto de máximo ou mínimo em um ponto AB, e essas derivadas de primeira ordem, essas derivadas parciais nesse ponto, elas existem, então se elas existem, elas precisam ser iguais a zero, né? Então, nas 2 situações, a gente teria aqui, ó, retas paralelas
paralelas ao chão, né? Então as duas inclinações simultaneamente têm que ser iguais a zero, tá? Isso aqui é uma observação que eu estou fazendo, que é uma condição necessária, porém não suficiente, só para a gente entender o seguinte, olha, em lógica matemática a gente diz o seguinte, né, que se uma sentença é verdadeira A, e isso implica uma outra sentença B, ou seja, como se isso fosse minha hipótese, implicasse na minha tese, né? Então a gente diz que A é uma condição suficiente e o B é uma condição necessária, né? Então, se o A é verdade, isso implica que o B é verdade. E a gente sabe lá da lógica matemática que quando a gente nega uma sentença, na verdade, assim, negar B, né? Dizer que B não é verdade, então o A também não é verdade. Então, é mais ou menos assim. Por exemplo, se o AB é máximo ou mínimo local, né? Local, deixa eu consertar aqui que saiu uma letra errada. Local, isso implica, né? Ou seja, e essa condição aqui, AB ser máximo local, é uma condição suficiente para eu concluir que o vetor normal, que o vetor gradiente nesse ponto ele precisa ser nulo, tá? Isso aqui é uma condição necessária e o ponto A mínimo, máximo ou C mínimo é uma condição suficiente. Então, negando isso aqui, ó, negando, como se isso aqui fosse o A e esse aqui o B. O que é negar o B? Dizer que o gradiente no ponto não é nulo. E o que é negar o A? É dizer que o ponto não é máximo nem mínimo. Ou seja, para o ponto ser nulo, para o ponto ser máximo ou mínimo, ou seja, para ser um otimizador da função, o gradiente precisa ser nulo nele, né? Mas isso não é uma condição suficiente. Mas se ele não for nulo, eu já sei que o ponto ali não é nem máximo nem mínimo. Lembra que no vídeo anterior, quando a gente falou de maximizar ou até minimizar uma derivada direcional, a gente viu que o vetor gradiente ele aponta na direção de maior crescimento da função, né? Se eu for no sentido oposto, a gente vai na direção de menor crescimento. Ou seja, está dizendo que se eu estou num ponto, o vetor está apontado para alguma direção, eu vou seguir naquela direção em busca desse ponto de máximo. Mas vai ter algum momento, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui na montanha e o gradiente está apontando para lá, eu vou escalar a montanha, vou para cá, nessa direção. E em algum momento ele vai mandar eu chegar nesse ponto. O que vai acontecer com o gradiente nesse ponto? Ele vai se anular, né? Vai se anular. Então ele está dizendo o seguinte, ó, para aí que pode ser que você já tenha encontrado um ponto crítico da função, né? Mas ele pode ser máximo, ele pode ser mínimo ou pode ser cela, né? Então a gente precisa saber como distinguir se o ponto é máximo, mínimo ou cela. Para isso, a gente vai precisar de derivada da segunda ordem, né? No caso aqui, como uma função ela tem duas variáveis, a gente vai construir uma matriz com derivadas de segunda ordem, tá? Ela é chamada de matriz hessiana, em homenagem ao matemático Hess, tá? Então, você tem aqui, cada linha, ele é um gradiente. Suponha que você tem um gradiente, por exemplo, da função. Você tem a f, que é a primitiva. Aí, a partir daí, né, você calcula o gradiente da f, né, onde a primeira componente é uma fx e a segunda componente é uma fy. Ou seja, são derivadas parciais de primeira ordem. Então, como é que a gente constrói a matriz hessiana? Eu vou pegar a primeira componente do gradiente e vou calcular o gradiente dele. Ou seja, vou calcular o gradiente da derivada parcial em relação a x. Então, isso aqui vai gerar uma linha, né? Uma linha que eu vou pegar esse fx e esse fx aqui foi derivado em x e depois em y, nessa ordem, primeiro em x e depois em y. Se tivesse mais variáveis, eu continuaria derivando. Por exemplo, se a função depende de x, y, z, eu pegaria o fx, derivaria em x, iria derivar em y e também depois em z, né? Depois, para construir a segunda linha da matriz hessiana, eu vou pegar a segunda componente do vetor gradiente e vou calcular o gradiente dessa componente, ou seja, vou calcular o gradiente de fy. Como é que a gente calcula o gradiente, né? Vou pegar o fy e vou derivar nessa ordem, primeiro em x, depois em y. Se tivesse mais componente, eu iria derivando, tá? Então ela sempre vai ser uma matriz quadrada. No caso aqui ela é uma matriz 2 por 2, porque eu estou considerando uma função de duas variáveis x e y. Se a função tivesse três variáveis, x, y e z, por exemplo, o gradiente teria uma componente a mais, seria aqui uma fz. Então, teria aqui, esse ano, uma terceira linha, que seria o gradiente do fz. Então, seria o fz em relação a x, o fz em relação a y, o fz em relação a z, né? Então, a gente vai ver que na diagonal principal, a gente sempre vai ter a derivada de segunda ordem na mesma variável. Duas vezes em x, duas vezes em y, duas vezes em z, duas vezes em w, se tivesse mais componentes, né? E aqui,
na diagonal secundária, né, que a gente imagina que como se a nossa diagonal principal aqui, como se ela fosse um espelho, né? Repare que aqui a gente tem as derivadas mistas trocadas, né? Aqui é fxy, aqui seria fyx. Isso aconteceria também numa matriz 3 por 3, 4 por 4, né? A gente sempre teria as derivadas mistas, trocando a ordem. E a gente lembra, né, quando a gente falou de continuidade de função, quando a gente falou de derivada parcial, quando a gente falou de derivada de ordem superior, que essas derivadas elas são iguais em toda vez que a função é contínua no ponto, né? Se a função for contínua num determinado ponto e a gente calcula essas derivadas aqui nesse ponto, essas duas derivadas são iguais, né? Isso aqui poderia não ser igual caso a função tivesse uma descontinuidade, tá? Aqui embaixo tem uma outra notação para esse ano, né? Lembra que o fxx a gente pode colocar aqui derrom 2f, derrom xx. Por exemplo, aqui, ó, esse carinha que está aqui em cima, eu derivei primeiro em x e depois em y, só que aqui está trocado. A gente lê aqui da direita para a esquerda, primeiro em x e depois em y, né? Bom, então, uma vez definida a matriz hessiana, a gente tem um teste da segunda derivada, que a gente vai aprender a classificar o ponto, né? Então, suponha que essas derivadas de segunda ordem parciais, elas existem, são contínuas numa vizinhança desse ponto AB, onde esse ponto AB é um ponto crítico da função, ou seja, um ponto onde o gradiente se anula, né? Lembra que isso aqui é uma condição necessária para o ponto ser máximo ou mínimo, mas não é suficiente, ou seja, uma vez feito isso, ó, se isso aqui não for vetor nulo, eu já sei que o ponto não é nem máximo nem mínimo, mas suponha que a gente descobriu todos os pontos onde a função o gradiente se anula, né? Então a gente diz que esse ponto é um ponto crítico dessa função. O que a gente vai analisar? A gente vai analisar o determinante da matriz hessiana nesse ponto crítico. O importante aqui é o seguinte, olha, se a matriz ela tem, se a função ela tem 6 pontos críticos, eu tenho que calcular 6 matrizes hessianas, uma em cada ponto crítico, né? Então o teste é para ser feito ponto a ponto, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como o determinante de uma matriz é um número, esse número ele só pode ser positivo, negativo ou zero, tá? Eu vou começar de baixo para cima aqui, ó. Se for zero, determinante de uma matriz é zero, é uma situação muito ruim, né? Matriz, por exemplo, quando o determinante zero é uma matriz que não tem nem inversa, né? A gente não consegue calcular. Então, esse teste aqui não vai servir para nada. Aí você pode pensar, pô, mas isso não vai acontecer? Não, pode acontecer numa situação, ó. Pensa num plano, né? Pensa que, por exemplo, num plano paralelo ao chão, né? Paralelo ao chão. Então, por exemplo, um plano paralelo ao chão, eu vou pegar que todo mundo é uma constante, sei lá, vou botar aqui um valor C, né? Se eu fosse calcular o gradiente da f em C, olha o que vai acontecer em qualquer ponto. Vai dar 0, 0, né? Então, esse seria o fx e esse seria o fy. Olha quem seria a hessiana. Seria 0, 0, 0, 0. Onde o determinante dessa hessiana seria 0, né? Então não é uma coisa tão rara de acontecer, mas analisa essa função aqui, ó. Como ela está paralela ao chão, eu posso pensar que todo ponto é máximo, todo ponto é mínimo, né? E tem uma infinidade de pontos. Então, a gente teria que mais analisar quando essa situação acontecer, né? Quando o determinante for nulo, a gente vai ter que olhar para a cara da função, tentar ver, né? Esse teste aqui não vai servir para nada, né? Então a gente não consegue afirmar nada. Agora, quando o determinante ele é negativo, aí eu já concluo direto que o ponto é ponto de célula, é aquele pontinho aqui, né? Onde eu não consigo colocar um plano tangente, né? Esse plano ele vai cortar a superfície, né? Vai seccionar a superfície, tá? Então, lembrando, determinante da hessiana negativo, o ponto é célula. Agora, quando o determinante é positivo, aí eu já sei que pode ser máximo ou mínimo, tudo bem? Então, para o ponto ser máximo ou para o ponto ser mínimo, obrigatoriamente o determinante da hessiana precisa ser positivo, tá? Daí a gente vai olhar para o elemento que está na primeira linha e primeira coluna dessa matriz, tá? Isso é um teorema, obviamente eu poderia até olhar para outro cara aqui, esse cara, reformular o teorema, né? Mas o teorema foi enunciado em torno desse cara, uma vez que esse cara é muito fácil de localizar, né? Ele está na primeira linha, primeira coluna, então olha para ele. Eu só vou olhar para ele quando o determinante desse cara aqui for positivo, tá? Quando ele for negativo o determinante, eu já sei que ele é ponto de célula. Agora, se ele for positivo, para saber se ele é máximo ou mínimo, eu tenho que olhar para esse carinha aqui, que é o que está dizendo esse cara aqui, ó. Olha a derivada de segunda ordem em x, né? Em x duas vezes. Se esse
elemento da matriz, o cara que está na primeira linha e primeira coluna for positivo, lembra que derivada de segunda ordem, ele guarda informação de concavidade. Derivada de segunda ordem positiva é que a função é côncava para cima, é como se ela virasse na vizinhança desse ponto AB, né? A função aqui está côncava para cima. Então esse ponto está aqui embaixo, ele seria um ponto de mínimo. Tá? Cuidado aqui, né? O positivo, para não confundir, tá? O positivo tem a ver com concavidade, tá virado para cima. Se ele tá virado para cima, a gente tem um pontinho aqui embaixo, que é o mínimo, né? Agora, quando a derivada de segunda ordem é negativa, significa que a função está virada para baixo, né? A gente vai ter um topinho aqui em cima, onde a gente vai classificar o ponto como máximo. Então é um teste bem simples. Determinante nulo, não sei nada, não afirmo nada. Determinante negativo, ele é ponto de cela de cara. Agora, quando o determinante é positivo, aí sim eu vou olhar para o cara que está na primeira linha, primeira coluna. Ele é positivo, está virado para cima, eu tenho aqui embaixo um ponto de cela. Ele é negativo, a função está virada para baixo. Então ela tem aqui em cima um ponto de máximo, tá? Ó, para a gente fechar isso, basta fazer conta agora, né? Vamos pegar um exemplo. Ó, vou construir aqui um exemplo bem facinho, onde a gente vai começar com aquela nossa função modelo, né? X² mais Y². Repara que esse cara aqui tem um mínimo, né? O ponto de mínimo é o ponto 0, 0, e a imagem dele, que é 0² mais 0² vai dar 0. Então, o ponto de mínimo é 0, 0, está no domínio, e a imagem, o valor mínimo local, ele é 0, tá? Repare que o local aqui acaba sendo global também, né? Mas aí a gente teria que analisar. Esse teste serve para a gente analisar os pontos locais. Ele pode até ser um candidato a ser um máximo ou global. Até porque a função poderia depois encurvar aqui, subir, né? Ela poderia fazer uma superfície assim, ó, ir para mais infinito, ou para menos infinito, né? E ter valores menores do que isso aqui. Então, a gente olha localmente, tá? Ela poderia até não ter um mínimo global, por exemplo, tá? Eu fiz uma modificação nessa função, virei ela de cabeça para baixo e subi 9 unidades. Então agora o meu maximizador é o ponto 0, 0 e o meu valor máximo é 9. Então antes que eu tinha mínimo, agora eu passo a ter um ponto máximo, né? Então o maximizador que provoca o valor máximo é o 0, 0. E o valor dele é a imagem. Quando eu jogo 0 ao quadrado aqui, 0 ao quadrado, vai ficar 9 menos 0, vai dar 9. Então 9 é o valor máximo dessa função. Eu vou deslocar isso aqui da origem, vou deformar, né? Vou transformar esse paraboloide circular num paraboloide elíptico. Então eu fiz um deslocamento aqui, ó. Eu tirei o centro das curvas de nível do 0, 0 para o ponto 1, 2. Ao colocar coeficientes aqui na frente, né, o 3 e o 5, o que eu fiz foi deformar. Mas essa deformação não tira o maximizador do local, né? E como eu só empurrei para o lado, essa altura aqui continua sendo 9, né? Basta você ver aqui, ó, que a imagem do ponto 1, 2, se jogar 1, 2, vai zerar essas parcelas aqui, vai dar a imagem igual a 9. Então 9 continua sendo o valor máximo e o ponto 1, 2 é um valor máximo. Vamos tentar aplicar um teste. Como é que a gente faz para chegar nesse cara aqui, né? Aqui a gente está vendo, a gente construiu. Suponho que a função não foi dada assim. Eu vou fazer a conta aqui, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo. Vou fazer isso aqui dentro desses dois parênteses. Vou fazer a conta, tá? Então, fiz aqui o quadrado perfeito, ó. Y ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes y, mais 2 ao quadrado, que é 4. Vou fazer a distributividade aqui, tá? Fazendo essas contas, ó, eu vou chegar nessa expressão aqui, onde o máximo que eu consigo somar são os coeficientes, aí os números, né, que deu menos 14, né? Menos 20, menos 3, mais 9. E aqui só repetir os outros termos de segundo grau, os termos lineares, né? Então, ó, a gente já sabe... porque a gente construiu essa função, a gente já sabe que o ponto de máximo é o ponto 1, 2 e que o valor máximo é 9. Mas quando a função é dada dessa maneira, a gente não tem a menor ideia. Eu poderia até tentar reverter o processo, né? Escrever ela como separando a parte do x, a parte do y, mas não é toda a função que a gente consegue fazer isso. Qual é o procedimento que a gente tem que fazer? O roteiro é calcular o gradiente e igualar a zero, tá? Lembrando que esse zero aqui, ó, não precisa colocar, mas eu vou colocar aqui, ó, é zero vetor, né? Porque o gradiente ele é o vetor. Ele é um vetor, né, que guarda nas suas componentes as derivadas de primeira ordem. Então, o gradiente dessa função f, num ponto xy genérico, que a gente quer descobrir, né? Então, aqui, a gente tem a derivada de primeira ordem, e aqui a gente tem a derivada de primeira ordem em relação a x. E aqui a gente tem a derivada de primeira ordem em y, tá? Então, só lembrando que quando eu derivo em x, o y é considerado constante. Então, aqui vai dar a derivada de x² é 2x, então vai ficar menos 3 vezes 2x, vai dar menos 6x, certo? Aqui a derivada do 5y² em relação a x é 0. A derivada do 6x vai dar 6, então vai ficar mais 6, né? E aqui, como mais nada depende de x, a derivada é 0, né?
Quando eu derivo em relação a y, agora o x que é constante, então a derivada desse primeiro termo é zero. Aqui então vai dar menos 10y, né? Porque a derivada do y ao quadrado é 2y. E vai ficar menos 5 vezes 2y, que vai dar menos 10y. A derivada do 6x vai ser zero, porque eu estou derivando em relação a y. E aqui vai dar mais 20, né? Porque a derivada do y é 1. Então ficou 20 vezes 1. E aqui a derivada do 14 é zero. Então a gente vai ter um sisteminha aqui para resolver, né? Ó, o que a gente tem aqui? Eu tenho que forçar o seguinte. Eu tenho que pedir para esse cara aqui ser zero e pedir para esse cara aqui ser zero. Então a gente vai ter aqui que menos 6x mais 6 é igual a zero. Menos 10y mais 20 é igual a zero, né? Ó, foi um sistema, caiu nesse caso aqui, nesse exemplo, que é um exemplo muito simples, caiu num sistema linear, né? Com duas variáveis e duas equações, mas inclusive até com a facilidade que essas equações elas estão escritas exclusivamente numa única variável, né? Eu poderia ter mistura de variáveis aí, a gente teria que aplicar as técnicas para resolver sistema linear. Mas nesse caso aqui deu sistema linear, mas nós temos funções que poderiam dar sistemas não lineares, né? Ou seja, basta ter produto de função potências diferente de 1 que o sistema passa a ser não linear. A gente sabe que no sistema linear ele tem ou uma solução, ou nenhuma, ou infinitas, né? Nesse caso aqui a gente vai ver que só tem uma. Mas num sistema não linear, ele pode também ter uma, nenhuma, infinitas. Mas ao contrário do sistema linear, um sistema não linear ele pode ter 2 soluções, 3 soluções, 4 soluções e assim vai, tá? Então nesse caso aqui eu resolveria aqui, eu passar o 6x para o lado de cá e vai ficar positivo, né? Vai ficar 6x igual a 6, logo x é 1, né? Que é 6 dividido por 6. Aqui se eu passar o 10y para cá, vai ficar 10y igual a 20, né? Então eu vou passar o 10 dividindo, vai ficar y é 20 dividido por 10, que é 2. Ou seja, daqui eu construo o meu ponto P, que é o ponto 1, 2, tá certo? Então, o que a gente precisa fazer agora nesse momento? Esse cara aqui é ponto crítico, né? Ele é ponto crítico da função, tá? O que a gente precisa fazer aqui agora é calcular a matriz hessiana desse ponto, num ponto genérico, num ponto xy, né? Então aqui, vamos pegar de novo aqui as derivadas, né? Eu vou construir a matriz hessiana colocando lá as derivadas de segunda ordem desses caras aí. Então, ó, esse carinha aqui que é derivado em relação a x, ele vai gerar para a gente a primeira linha da matriz hessiana, né? Eu vou derivar isso aqui em relação a x e depois em relação a y. Quando eu derivo esse cara aqui em relação a x, isso aqui vai dar menos 6, ó. Olha, calhou de dar constante, porque a função era quadrática, a derivada de primeira ordem deu linear, a de segunda ordem deu constante, mas poderia ter aqui funções de duas variáveis, né? Repare que eu estou colocando um ponto xy qualquer. Agora eu vou derivar isso aqui em relação a y, que vai dar 0, né? Então a gente gerou a primeira linha da matriz hessiana com base nessa primeira componente do vetor gradiente. A segunda componente do vetor gradiente vai me gerar a segunda linha da matriz hessiana. Vou calcular um gradiente desse cara aqui, tá? Deriva esse cara aqui em relação a x, isso aqui deu 0. Deriva esse cara aqui em relação a y, né? Derivando esse cara aqui em relação a y, isso aqui vai dar menos 10. Olha a diagonal principal aqui, onde eu tenho as derivadas em relação a x, a derivada em relação a y, né? Isso aqui não foi coincidência, deu constante, até poderia não dar constante, lembra que eu te falei? Mas isso aqui deu igual porque é a derivada xy e aqui a derivada yx, eu tinha uma função contínua nesse exemplo. Então, isso aqui obrigatoriamente deu igual. Sendo constante ou não sendo constante, ia dar igual do mesmo jeito, né? Poderia até aparecer funções aqui, mas elas seriam iguais, né, nesse exemplo de continuidade. Mas o que eu preciso fazer? Calcular o determinante dessa matriz no ponto crítico, o ponto 1, 2. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui nessa matriz, aonde tiver x eu troco por 1. Aonde tiver y eu troco por 2. Como é tudo constante, vai dar a própria matriz. Ó, eu vou trocar por barrinha agora e não mais parênteses. Lembra que quando a gente coloca a matriz, a gente pode botar parênteses ou colchete, né? Colchetão lá, né? Agora, quando a gente coloca a barrinha, é determinante, né? E é um número. É porque aqui eu já estou colocando daqui para cá, eu já incluí a palavra determinante, né? E determinante 2 por 2 é muito simples, né? Eu vou multiplicar cruzado, né? Para cá eu troco o sinal, vai dar 0. Para cá multiplico, normal, mantenho o sinal. Mas só que menos com menos vai dar mais, vai dar 60. Ou seja, esse determinante aqui é 60. E 60 é um número positivo. Lembra lá no nosso teste que no teorema que dizia o seguinte, ó, quando o determinante é positivo, o ponto pode ser máximo ou mínimo, né? Ou seja, eu já sei que esse ponto não é um ponto de célula, né? Agora,
toda vez que isso aqui aconteceu, olha para esse cara aqui, ó. Como isso aqui é como isso aqui é negativo, significa que na vizinhança do ponto 1, 2, essa função está côncava para baixo, né? Ela está aqui assim, ó, tá? Então esse ponto está lá em cima, né? Então esse cara aqui vai ser um maximizador, ou seja, vamos escrever aqui, ó, como o fxx no ponto 1, 2, esse cara está na primeira linha, primeira coluna, é menos 6, isso aqui é negativo, né? Ou seja, a função é côncava para baixo. Então, ela é côncava para baixo, né? E se ela é côncava para baixo, o que diz que esse ponto aqui ele é máximo, né? Máximo local, né? Para saber o valor máximo, basta chegar lá na função e substituir esse cara aí, né? Eu vou pegar minha função, eu vou calcular aqui, aqui tem até um errinho aqui, voltou o y, né? Isso aqui é f de xy, né? Tem duas componentes. Se eu jogar aqui o x igual a 1 e o y igual a 2, acredite, vai dar 9, a gente já sabe disso, porque ela veio lá da função, tá? Então, beleza. Vamos fazer um outro exemplo. Eu peguei uma função agora inventada qualquer, já não é mais uma função quadrática, né? Uma função que tem produto aqui, né? Nós temos potências igual a 4. E suponho que a gente quisesse encontrar todos os pontos de máximo e mínimo dessa função em ponto de célula e classificá-los, né? Então, dada a função, o primeiro passo é calcular o gradiente dessa função num ponto genérico. Isso aqui vai dar um vetor deriva em relação a x, né? Isso aqui derivado em relação a x aqui vai dar 4y, porque eu vou repetir, né? O 4 e o y, a derivada do x é 1. Aqui vou derivar o x à quarta, que vai dar 4x ao cubo, certo? E a derivada da última componente é 0, né? Quando eu derivo isso aqui em relação a y, eu repito 4x, derivo o y, que é 1, a derivada do x à quarta é 0, porque eu estou derivando em relação a y, aqui vai dar menos 4y ao cubo, né? 4y ao cubo, tá certo? Então aqui o que eu faço no próximo passo? Forçar as derivadas parciais de primeira ordem serem ambas iguais a 0, né? Então aí a gente vai ter o quê? O que a gente vai ter? A gente vai ter um sistema. Então eu vou trazer para cá, tá? Ó, 4y menos 4x ao cubo, vou fazer isso ficar igual a 0, né? Aqui eu vou ter 4x menos 4y ao cubo igual a 0. Então a gente precisa resolver esse sistema aí, né? Ao resolver esse sisteminha, o que vai acontecer? Ele pode ter mais de uma solução, porque ele é um sistema não linear. Repare que ele tem aí mais de uma... Ele tem potência diferente de 1, né? Então quando a gente tem aqui, eu posso até dividir ambas as equações por 4, né? Vai gerar o seguinte, vai gerar... Por exemplo, na primeira equação eu posso dizer que o y menos x ao cubo é igual a 0. E aqui embaixo eu posso dizer que o x menos y ao cubo, isso é 0, tá certo? A ideia é tentar trabalhar uma equação na outra agora, né? Misturar, né? Por exemplo, da primeira equação eu posso até concluir da primeira equação aqui que o y é x ao cubo, né? Então vamos guardar isso aqui. Só que eu vou pegar e substituir isso aqui na segunda equação. Então a segunda equação vai ficar x menos y ao cubo igual a 0. Então no lugar do y, aqui é o y, eu vou jogar o x ao cubo que a gente acabou de isolar aqui, né? Então a equação vai ficar x menos x elevado a 9, né? Porque a gente multiplica, fica 3 vezes 3, 9. E aqui o x. Colocando o x em evidência, aqui vai ficar x... desculpa, aqui vai ficar 1, né? 1 menos x elevado a 8, tá certo? Para esse produto aqui dar 0, só duas possibilidades. Ou o x é 0, ou esse outro termo aqui é 0. Ou seja, ou 1 menos x elevado a 8 é 0. Bom, 1 menos x elevado a 8 é 0, então x elevado a 8 tem que ser 1. E aqui vai dar duas soluções, né? Aqui vai dar x tanto mais 1 quanto menos 1, porque a potência é par, né? Que é a história do módulo lá. Se eu passar raiz oitava de cada lado, raiz oitava de 1, ele vai ser 1, né? E quando raiz oitava e x oitava, eu vou botar um módulo de x aqui, tá? Então, o x pode ser 1 ou menos 1, porque 1 elevado a 8 dá 1 e o menos 1 também elevado a 8 também dá 1. Então, a gente vai gerar 3 pontos aqui por enquanto, olha. Onde o x pode ser 0, o x pode ser 1 e o x pode ser menos 1, né? Faz 3 possibilidades que a gente achou. E aí eu vou levar aqui, ó. O y ele é sempre o cubo, né? Então aqui vai ser 0 ao cubo, aqui vai ser 1 ao cubo, aqui vai ser menos 1 ao cubo,
tá certo? Então eu vou chamar esse aqui de ponto P0, esse aqui de ponto P1, ou esse aqui de ponto P2. Bom, pode chamar de P1, P2, P3, né? Então eu tenho o ponto 0, 0, o ponto 1, 1 e o ponto menos 1, menos 1. Então esse aí é os 3 pontos críticos dessa função, tá? Então, o que está faltando a gente é calcular a hessiana em cada um desses pontos. Então, só vamos trazer para cá, ó. Quem seria a matriz hessiana? Vamos construir juntos aqui. Lembrando que aqui na primeira linha eu vou colocar o fxx, aqui o fxy. Aqui é o fyx, aqui é o fyi, né? Uma matriz 2 por 2, uma vez que essa função tem 2 variáveis, tá? Eu vou pegar esse cara que está na primeira linha, na primeira componente do gradiente, para gerar a primeira linha da matriz hessiana, né? Calculo o gradiente dele, ou seja, derivo isso primeiro em x, que vai dar menos 12x², correto? Porque aqui vai ser 0 a derivada. Depois eu derivo esse cara aqui em relação a y, que vai dar 4, né? Calhou de ser constante, mas poderia ter x e poderia ter y. Agora eu vou construir a segunda linha da matriz hessiana, olhando para a segunda componente do gradiente. Derivo isso em x, deu 4. Ó, isso aqui não foi coincidência, a função é contínua, então isso aqui teria que ser igual, né? Que é a diagonal principal, como se fosse um espelho. E derivo esse cara aqui em relação a y, que deu menos 12 y², certo? Porque o 3 desceu, multiplicou pelo 4. Bom, aí eu vou calcular, isso aqui é como se fosse uma hessiana num ponto x, y qualquer, tá? Vamos analisar agora determinantes. Eu vou pegar o determinante da hessiana, estou incluindo a palavra determinante, eu vou trocar o parênteses por duas barras, né? No ponto 0, 0, que era aquele ponto P0. Olha o que vai dar. Aqui vai dar 4, aqui é 4, porque não tem x para substituir, mas quando eu jogar o x aqui, né? Aqui vai dar 0² vezes menos 2. Então vai dar 0 aqui. Aqui também vai dar 0, né? Porque eu estou fazendo x igual a 0 e y igual a 0. Então o determinante aqui, ó, é 0 vezes 0. 0 vezes 0, que multiplica cruzado, não é isso? Menos 4 vezes 4, né? Isso aqui vai dar menos 16. Lembra? Quando o determinante é negativo, né? A conclusão que a gente tira é que esse ponto P0, ele é ponto de cela, tá? Ponto de cela dessa função. Vamos fazer aqui, aproveitar o espacinho aqui embaixo. Eu vou calcular agora o determinante no ponto P1, né? No ponto que eu tinha chamado lá de P1. O que vai ser? O ponto que eu chamei de P1, cadê? Tá aqui. É o ponto P1, é o ponto 1, 1. Então, o determinante vai ficar assim, ó, do ponto 1, 1. Vou montar a matriz aqui. Essas constantes que não vão mudar, aqui é 4, certo? Que já estava constante. Agora, quando eu jogar 1 aqui, vai dar 1² em ambos os casos, então vai ficar menos 12 aqui e menos 12 aqui, né? Olha, o determinante vai ser 12 vezes 12, dá 144, né, certo? Menos com menos deu mais, né? E a gente vai subtrair aqui 4 vezes 4, que é 16, tá? A gente, na verdade, nem precisaria fazer essa conta. A gente já viu que isso aí é positivo, né? Mas vamos fazer aqui. 144 menos 16, isso vai dar 128. Isso é positivo. Então, já não pode ser mais ponto de cela. Ou é máximo ou é mínimo, né? Então, a gente olha para esse cara aqui, ó. É o cara que está na primeira linha, primeira coluna. Repara. Vamos justificar aqui, então, a nossa conclusão, ó. Como esse é o fxx calculado no ponto 1, 1. Ele é igual a menos 12. Menos 12 é negativo. Se ele é negativo, a função está côncava para baixo, assim, na vizinhança desse ponto, né? Então, significa que tem um topinho ali. O que a gente conclui? Que o ponto P1, que é o ponto 1, 1, é máximo local, né? A gente não sabe se ele é global. A gente, para calcular o valor máximo, basta jogar ele lá na função, tá? Então, só para fechar aqui, vamos ver se então um pedacinho aqui, né? Vou fazer aqui no verso, né? Eu vou pegar essa matriz agora, eu vou calcular essa matriz no ponto P2, né? O ponto que eu chamei de P2 é o ponto. Então, aqui vai ficar o determinante da hessiana no ponto P2, que é o ponto menos 1, não é isso? X igual a menos 1, y igual a menos 1. Repare que vai dar a mesma matriz aqui, porque mesmo tendo o menos 1, o quadrado de menos 1 é 1, então vai ficar menos 12 vezes 1, vai dar menos 12.
Aqui é 4, aqui é 4, aqui também vai dar menos 12. Então o determinante vai dar os mesmos 128 que deu no caso anterior ali, né? Porque é a mesma matriz, ó, se você olhar a mesma matriz. Então a conclusão é a mesma, tá? Isso aqui vai dar 128, e como esse cara aqui também é positivo, a gente conclui que esse ponto P2 também é um ponto de máximo, menos 1, né? Ele é máximo local, né? Porque esse cara aqui é negativo, ela está virada para baixo, tá? Então essa função ela tem 3 pontos críticos. Ela tem um ponto de cela e 2 máximos. Ó, a gente acabou de ver até um exemplo parecido, né? Será que o gráfico seria esse? Ó, 2 pontos de máximo e 1 ponto de cela, né? Seria o Pão de Açúcar lá com o Morro da Urca e o colo aqui entre os dois morros, tá? Então é Por isso. isso a gente encerra essa parte de máximos e mínimos, né? A gente viu 2 teoremas e 2 definições, né? A gente definiu o que era um ponto de máximo, o que era um ponto de mínimo. Viu um teorema que era a condição necessária, viu que o gradiente necessariamente precisa se anular para esse ponto ser considerado um ponto crítico, tá? Porém não era uma condição suficiente, né? Era necessária, porém não suficiente. Daí a gente viu uma nova definição, que é da matriz hessiana, né, que é uma matriz que guarda em suas posições as derivadas de segunda ordem de uma função. Tá? E depois a gente viu um segundo teorema, que é o teste da segunda derivada, onde a gente classifica se os pontos críticos eles vão ser ponto de máximo, ponto de mínimo e ponto de cela.